boa tarde para todos e todas. A nossa abordagem sobre transcomunicação, fazendo um paralelo de aproximação com a mediunidade, é uma relação da importância dos dois temas, como eles se complementam, se aproximam e de alguma forma se legitimam um ao outro. A palavra transcomunicação já é um termo conhecido no movimento espírita, a palavra nova dos idiomas do mundo, embora não conste em nenhum dicionário, mas é bastante conhecida pela divulgação, pela mídia, pelas redes sociais, pela literatura. Foi um termo que se consagrou nos anos 80, elaborado por um físico alemão, de nome Dr. Ernest Senkowski, pesquisador também dessa área. Ele reuniu a palavra trans, que vem de transcendente, com comunicação do verbo comunicar. Portanto, trans, que é igual ou além de, que traz o transcendente em si mesmo, reunindo com a comunicação, dá o termo que significa comunicação transcendental. Mas a transcomunicação reúne também a palavra instrumental, que agrega os instrumentos. Algumas pessoas até podem discordar da criação do termo. Quando essa palavra foi criada, teve a finalidade de definir o fenômeno da comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Alguns pesquisadores começaram a pensar na hipótese de falar com os espíritos através de máquinas, e não somente através de médiums. E quando os resultados se tornaram possíveis, eles criaram um termo para definir o contato. Portanto, essa possibilidade de contato, de comunicação com o além, foi muito bem construída. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, assevera que para ideias novas, devemos criar palavras novas. Algumas pessoas perguntam por que criar esse termo se já temos termos tão consagrados como a mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos inteligentes. Allan Kardec classificou no Livro dos Médiuns 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variações de médiuns. Será que a transcomunicação não se enquadraria? Acreditamos que não. Porque a mediunidade pressupõe a intermediação humana. A mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, uma condição que a biologia outorgou ao homem. É uma condição psicobiofísica que a pessoa traz da sua própria natureza e que possibilita servir de intermediário entre o mundo espiritual e a Terra, ou sentir em qualquer grau de intensidade a influência dos espíritos. Nesse caso, a transcomunicação não se enquadra na definição, porque você vai contactar os espíritos através do campo magnético dos aparelhos eletrônicos. Então, na verdade, isso se constitui uma outra via de contato com o mundo espiritual. Até a transcomunicação chegar, nós só tínhamos uma via, que eram as faculdades psíquicas humanas, que no caso, definido como a mediunidade. Depois que os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos possibilitaram a comunicação com os espíritos, nós temos hoje duas vias de comunicação. Uma tecnológica e outra psíquica, paranormal
humana. Então a tecnologia, ela se ocupou dessa construção possível, e nada mais correto do que a palavra transcomunicação para denominar essa nova modalidade de comunicação com o além. Agregado a isso, as imagens, as vozes que são capturadas, os textos que são transmitidos, passaram a ser chamados de transvídeos, transtextos ou transimagens, ou transcontatos, para reunir todos os tipos de comunicação. O que eu vou falar para vocês é o resultado de pesquisas elaboradas há mais de 60 anos. Já faz algum tempo que a transcomunicação existe. 60 anos de rigor científico, de experimentações, de controle, de métodos de averiguação, para garantir a certeza de que são autênticos os fatos trazidos por uma casuística imensa na transcomunicação. Hoje há um chorrilho de livros publicados, uma quantidade enorme de artigos, mais de 20 países envolvidos nessas experiências, seminários, congressos, simpósios, colóquios, encontros especializados, têm acontecido em profusão, todos os anos, em várias partes do mundo. Uma conquista extraordinária, que nos traz as evidências mais incríveis e pensadas sobre a realidade da vida após a morte. No meio espírita, ou até nos meios espiritualistas, ninguém sonhou com essa possibilidade. Raríssimas pessoas. Poderíamos dizer que, regra geral, ninguém imaginou viver numa época em que, se o telefone tocasse, você atendesse e fosse um alô do além. Ninguém pressupôs isso. O espírito ligar para sua casa, aparecer na tela de uma televisão, falar por um rádio, mandar um texto por um computador, por uma secretária eletrônica, uma voz de uma pessoa que teve seu corpo completamente destruído ou sepultado, falar pelo seu celular, quando essa pessoa deixou de existir da dimensão física, não foi admitido pelos espiritualistas. Contudo, os espíritos assim fizeram. Os primeiros fenômenos aconteceram de maneira espontânea. O incrível é que toda ideia que se assenta na verdade, ela não surge do nada, ela não aparece inopinadamente. Ela tem seus precursores. A transcomunicação também teve. A ideia de falar com os espíritos através de máquinas é uma ideia antiga. Ela nasceu desde o final do século XIX, quando o espiritismo ainda estava em pleno desenvolvimento. Alguns homens intrépidos sonharam com essa possibilidade, embora o senso comum jamais imaginasse. A notícia de pesquisadores na Holanda, nos Estados Unidos, publicados inclusive em artigos e revistas conceituadas da época, do começo do século, que pensaram em máquinas, em câmeras eletromagnéticas para fazer contato com os mortos. Algumas dessas engenhosas e fabulosas máquinas do passado chegaram até a funcionar rudimentarmente, mas nada que convencesse muito. Muitas pessoas de renome na ciência se envolveram nisso. Nos anos 20, o cérebro mais útil das Américas, o homem mais importante para a descoberta do mundo, que foi Thomas Alva Edison, autor de quase 2.000 patentes e invenções, o homem que descobriu a bateria alcalina e mudou as noites do mundo com a descoberta da luz elétrica, publicou 2 entrevistas magníficas. Uma no jornal chamado Scientific American
e outra no American Magazine. Ambas tinham mais de 4 páginas. E o título fez o mundo da ciência e a mídia zumbiram de uma maneira muito forte. Foi notícia no mundo inteiro. A manchete do Scientific American trazia: Thomas Edison trabalhando para comunicar-se com outro mundo. Ele pensou no fonógrafo, que era um protótipo dos futuros gravadores de hoje, e apresentava ali a possibilidade, nessa entrevista ao jornalista C. Forbes, o sonho de poder falar com os espíritos através desse equipamento. Ele passou 5 anos experimentando. Chegou a usar permanganato de potássio e outros produtos químicos na tentativa de obter resultados. Thomas Edison não logrou êxito, só tentou. Depois se aproximou dele um outro homem importantíssimo, descobridor do rádio, Guilherme Marconi, o italiano que recebeu o prêmio Nobel. Também tentou falar com os espíritos através de rádios e seguiu na linha de Edison. Não logrou êxito. Um terceiro vulto da ciência, chamado Nikola Tesla, descobridor das bobinas Tesla, que até hoje são utilizadas nas indústrias do mundo. O Tesla foi um gênio da eletricidade. Se envolveu nessas pesquisas por mais de 8 anos. Também não logrou êxito. O motivo pelo qual esses homens não conseguiram falar com os mortos por aparelhos é porque a ciência do tempo deles não oferecia suporte. Naquela época, a ciência era toda eletromecânica. O campo da física sólida nem sequer era cogitado. Nós não tínhamos inventado ainda os transistores. Não conhecíamos os circuitos integrados. A eletricidade ainda era dominada de maneira rudimentar. A eletrônica não tinha sido descoberta. Portanto, eles não tinham suporte. O incrível é que quem tentou não conseguiu. Mas quem conseguiu, não tentou. Os primeiros contatos vieram de maneira espontânea. O protagonista dessa história fascinante chamou-se Frederick Jungerson, um russo naturalizado sueco, artista plástico, poliglota, cineasta por profissão e arqueólogo. Um homem policultural. E que era especialista em filmagens de achados arqueológicos. Conhecido em várias áreas das rodas sociais do seu tempo, Frederick Jungerson tinha um hobby especial, que era gravar vozes de pássaros. No dia 12 de junho, às 10 horas da manhã de 1959, que é a data que marca a escalada da transcomunicação para os povos do Ocidente, ele estava na sua casa de campo, numa cidade pequena chamada Moibo, próximo de Estocolmo, na Suécia, e viu que um pássaro sentava no galho da cerejeira do seu jardim. Ele apanhou à época o seu gravador de rolo, devendo pesar aí uns 15, 20 quilos, foi até a janela, bate pé para o passarinho não voar, e ligou aquela fita de rolo enorme para gravar o canto de um dentilhão de faia. O pássaro voou. 10 minutos depois, ele rebobinou a fita e foi escutar o canto. Foi tomado de uma grande surpresa, porque apareceram vozes humanas entre meio daqueles cantos. Era uma voz que falava em norueguês. E a voz anunciava a seguinte frase: trata-se de um canto de um pássaro noturno. Era 10 horas da manhã. O Jungerson achou aquilo estranho. Logo depois dessa afirmativa, aparece o canto de um alcoravão, que é uma árvore que só cantava à noite. Ele ficou tão intrigado, porque ele pensou: foi um passante malicioso? Impossível. O jardim dele estava fechado. Ninguém estava no jardim.
Depois, por que alguém gravaria em norueguês se ele estava na Suécia? Por que alguém falaria ali uma língua estranha? Aquele pássaro noturno, como poderia ter cantado 10 horas da manhã, né? E ele não estava ali, ele não ouviu o canto. Jungerson pensou que ele vendeu uma fita viciada. Ele tinha algo notável que é determinante para todas as pessoas que trabalham na pesquisa: espírito investigativo. Quem tem espírito investigativo está sempre olhando e vendo o que os outros não veem. Na verdade, muitos fenômenos que foram descobertos da ciência foram feitos para quem teve olhos de ver. Existem verdadeiras maravilhas ocultas nas coisas aparentes. Quem não tem olho de ver, não vê. Os gênios sempre vê essas maravilhas ocultas nas coisas aparentes. Dizem que alguém aponta a lua, o homem normal fica olhando o dedo. O gênio olha a lua. Vê além do aparente. E quer entender o que está por trás do visível. Assim fez Jungerson. Ele ficou tão incomodado com aquela gravação estranha que ele foi na loja que ele vendeu a fita para ter garantia de que aquela fita não veio viciada, não veio gravada. Os vendedores deram garantia. Ele quis saber da fábrica, era uma fita da Telefunken. Escreveu uma carta para a Telefunken. Recebeu a garantia que a fita saiu virgem pelo lote da série. Ele pensou que foi uma transmissão pirata. Procurou em torno da cidade dele, da cidade da casa, não tinha uma rádio pirata. Ele ficou instigado, querendo entender o que tinha acontecido. Um mês depois, o fenômeno se repetiu. E dessa vez, a voz veio com uma palavra em cada idioma. Tinha 9 palavras a frase, 9 idiomas diferentes. Ele teve que traduzir um por um para entender o contexto. Aquela hipótese derrubava a ideia de ser uma transmissão pirata. Era um poliglotismo paranormal que dominava aquela gravação na fita. Aquele poliglotismo paranormal garantia a ele que ninguém ia transmitir em um programa de rádio uma mensagem contendo uma palavra em cada língua. Depois de algum tempo, Jungerson admitiu que poderia estar diante de um fenômeno paranormal. Mas isso levou alguns meses. Ele se influenciou na época pela hipótese de que isso fosse um fenômeno ufológico. Em 1959, a ufologia nasceu para o mundo. Em 1960, o mundo conhecia mais de 100 mil ufólogos, ou pessoas interessadas em pesquisar ufologia. E estava na moda achar que extraterrestre fazia tudo quanto era coisa estranha. Ele achou que fosse extraterrestre. Depois de um tanto de vozes gravadas, ele chamou um grupo de amigos e mostrou. Ele foi, de certa forma, ridicularizado por esses amigos. Se sentiu muito mal. Foi para casa com aquele gravador, jogou debaixo do armário e, com um átimo de rejeição, disse: nunca mais quero saber disso, dessas vozes estranhas. Chovia, era uma tarde, quase noite, a chuva forte, sua casa de campo, o barulho do vento nas folhas do lado de fora do jardim, o tamborilar da chuva no telheiro, a queda da água na bica das telhas, fazia um ruído externo, um barulho intenso com o vento forte. Relampagueava e tinha trovões. O Jungerson foi fazer a barba. Ligou o barbeador elétrico na frente do espelho. E quando ele passou o barbeador com a zoada, ele ouviu uma voz que saía do barbeador. E a voz dizia: ligue o tape, escute-nos. Ele olhou para o barbeador e achou que estava esquizofrênico. Sentou na cadeira perto e ficou preocupado. Estou ouvindo vozes. Trocou de lado, foi para o espelho, ligou o barbeador, outra voz. Ligue o gravador, escute-nos. Ele ficou perplexo.
A sua esposa estava na cozinha, mas de repente, um ruído mais forte da tempestade, acompanhado de um raio, fez com que uma voz estranha entrasse pelas frestas das esquadrias, por debaixo das vidraças da porta e pela abertura da janela. Uma voz direta tomou conta do ambiente onde ele estava se babeando. E a voz ficou alta, alta e inteligível. Era uma voz humana que dizia: temos um trabalho a fazer contigo. Ligue o tape e escute-nos. A voz tomou conta do ambiente. A sua esposa saiu da cozinha com o pano na mão, botou o rosto na porta e disse assim: você não disse que não ia ouvir mais essas coisas? Ele confessa que se aliviou, porque se ela ouviu a voz, ele não estava esquizofrênico. Pelo menos não estava sozinho. Você escutou? Ela disse: claro, você precisava botar numa altura tão elevada. Ele foi lá, ainda com a barba mal feita, apanhou os gravadores e mostrou à mulher: eles estão desligados. Essa voz tomou conta do ambiente, não saiu dos meus gravadores. Ele se encorajou, colocou na tomada. Quando foi escutar, os espíritos tinham gravado na fita. E pela primeira vez se revelaram para ele. Quando ele escutou, tinha a seguinte mensagem: nós somos os mortos, pensantes e falantes. Temos um trabalho a fazer contigo. Ligue o gravador e escuta-nos. Aí ele admitiu a hipótese que ele não tinha admitido antes. Pessoas mortas poderiam estar tentando falar com ele. A dedução mais próxima ele tornou distante, porque ele quis eliminar pelas probabilidades, pelas coisas mais possíveis. Veja que na época ele acreditou que extraterrestre era mais fácil do que morto falar. E quando ele achou que era uma coisa tão absurda, que ele estava muito envolvido, pensando que poderia ter feito até um trabalho de desqualificação diante de seus amigos, as vozes se manifestaram. Jungerson não parou. Um mês depois recebeu a voz da sua mãe, que lhe tratava por um apelido familiar de infância. 2 anos depois, esse homem tinha mais de 2.000 vozes gravadas. Apresentou o fenômeno aos pesquisadores da Universidade de Estocolmo. Procurou um grande parapsicólogo conceituado da época, de nome Dr. Hans Bender. Apresentou os fenômenos para análise técnicos da Philips, da APAI e da Telefunken, grandes companhias que produziam aparelhos sonoros. Escreveu um livro com o título Vozes do Universo. Convocou uma conferência internacional e anunciou o mundo que ele havia descoberto. Nasceu a transcomunicação. Naquela época, saía com o nome de EVP, Eletrônica e Voz Fenômeno. A saga dessa história belíssima está nesse filme que eu trouxe, chamado Portal da Eternidade. Dublado pelo idioma português, foi lançado ano passado no Brasil, pela nossa rede chamada Rede TCI Brasil. Que ao chegar em casa vocês podem acessar o site, é um portal que nós criamos, que traz informações diárias, recentes, do Brasil e do mundo, sobre a atualidade da transcomunicação. Tem grupos do Brasil estudando, informações interessantes, e esse filme é lançado porque é um filme belíssimo, que estava na Suécia, distante de nós, e a rede está sempre lançando documentários, livros, informações e conteúdos da transcomunicação para o público que se interessar no Brasil. Então esse DVD contém essa história rica e bela de Frederic Jungerson. É narrado por ele mesmo, embora a dublagem seja nossa, mas os textos é da própria interpretação de Frederic Jungerson. Ele, como cineasta, dirigiu a produção, e é um filme que resgata a história de como nasceu todas essas pesquisas. Depois de Frederic Jungerson, outros pesquisadores se aproximaram e eles colocaram esse fenômeno em evidência. Portanto, de lá para cá,
Estamos aí diante de mais de 6 décadas de trabalhos ininterruptos, de pesquisas incríveis e maravilhosas, que tomaram conta de várias partes do mundo. Hoje posso afirmar a vocês que uma grande parte dos melhores cérebros da pesquisa científica do mundo estão envolvidas nessas pesquisas. As imagens que nós vamos mostrar para vocês, os textos belíssimos, não pertencem a nenhum grupo de relação religiosa na Europa. Não é um trabalho feito por parapsicólogos. Também não é um trabalho feito por espiritualistas nem por espíritas. A transcomunicação reúne pessoas que são independentes. É gente das universidades, da física, da eletrônica, da tecnologia, gente da ciência. As primeiras impressões dos pesquisadores é que esses fenômenos poderiam ser uma anomalia da eletrônica. Depois eles pensaram em fraude. Mas a observação da honorabilidade das pessoas que estavam envolvidas e o controle técnico dos equipamentos eliminaram essa segunda hipótese. Nem era anomalia e nem era fraude. Depois se pensou em ser ondas do passado que permanecem. Eles colocaram os aparelhos em gaiolas de Faraday, que são campos de alta frequência para controlar os conteúdos que entram e que saem das gravações. Se você pegar uma televisão sua e colocar num campo de alta frequência dentro de uma sala fechada, ela sai do ar na hora, não sintoniza, as ondas artesianas não passam pelo campo de alta frequência. Eles botaram as vozes, evocavam os espíritos e eles apareciam nas fitas dentro do campo de alta frequência. Os pesquisadores levaram aparelhos para submarinos, deixavam o gravador do submarino lá embaixo, no mar, vinham para a superfície, faziam evocações em suas casas. A resposta dos espíritos estava gravada nas fitas de baixo, no fundo do mar. Fizeram todo tipo de experiência. Depois se pensou que poderia ser onda do passado que permanece no cosmos. Uma TV da Argentina gravou uma imagem gravada 32 anos depois nos Estados Unidos. Ela saiu emitida no espaço, poderia ter batido num corpo sólido, como um satélite natural, ou a massa de algum planeta próximo, retornou e a Argentina capturou, com um fenômeno chamado de tunelamento. Contudo, uma imagem do passado deveria ter sempre uma característica do passado. Na transcomunicação, essa hipótese foi vencida porque as vozes produziam diálogo com os pesquisadores e tinham imagens que eram imagens produzidas com características de instantaneidade para o presente. Depois restou uma outra hipótese. A mente das pessoas poderiam produzir um fenômeno. Nos Estados Unidos tem um paranormal chamado Ted Sérios, que pega, depois de tomar 2 garrafas de cerveja, segundo ele que é para dar o clima, ele pega uma máquina Polaroid, encosta na cabeça e lembra da Torre Eiffel. Bate a foto e sai a Torre Eiffel. Ele faz a fotografia pelo pensamento. No Japão, há um outro paranormal psicocinético chamado Masuaki Kyota. Eu conheci todos dois. E convivi com o Masuaki Kyota 3 dias no Japão. Ele é mais incrível que o Ted Sérios. Ele não precisa tomar as 2 latinhas de cerveja para entrar no clima. Pega um filme velado dentro da caixinha que vem da loja, encosta na cabeça e pensa num quadro que ele viu quando visitou o museu em Chicago. Manda revelar. As 36 poses é a fotografia do quadro que ele pensou. Não sai absolutamente bem focada, mas você vê que é um quadro. Se a mente humana pode fazer isso em foto, pode fazer em imagem e pode fazer em voz. Será que não seria o inconsciente da pessoa que poderia produzir essas vozes? Os cientistas criaram métodos para controlar isso. Mas o que aconteceu é que as vozes e as imagens começaram a produzir diálogos. Como é que o meu inconsciente pode dialogar comigo algo que eu não sei? Como é que ele pode ter tirado de lá algo que nunca entrou? Os espíritos começaram a se comunicar por telefone. E as comunicações eram fantásticas. Hoje tem mensagens que dão 20, 30 minutos de diálogo de um filho com o pai. Não tem como o inconsciente fazer isso. A hipótese da mente é maravilhosa, explica alguns fenômenos, mas não todos.
Restou a sexta hipótese: consciência sem corpos, ou inteligência sem cérebros, que é uma denominação que eles usam na Europa. Mais inteligente do que espírito desencarnado. Desencarnado lembra aquela coisa de açougueiro, né? Tem uns magrinhos, por exemplo, que não desencarna, desossa, não tem mais nada que tirar de carne. E o termo espírito, assim, é um termo que chama para a ideia de fantasma. Então, na transcomunicação se usa muito esses termos: inteligência sem corpos e consciência sem cérebros. É um apelido novo, uma linguagem mais secularizada, para quem morreu. Trocando em miúdos, é comunicação com gente morta mesmo, com defunto, com alma do outro mundo, seja lá o termo que a gente queira dar. O que importa é saber que a transcomunicação hoje é uma evidência científica que legitima a indestrutibilidade do ser humano e garante que duvidar hoje de espírito existir, não existir, comunicar ou não comunicar, não é uma questão de crença. É apenas uma questão de você estar bem ou mal informado do que a ciência diz a respeito. Maravilhoso você saber que, depois de morto, pode ligar para casa. Os correios entre nós e o outro mundo não está tão precário quanto sempre foi. Porque o além nunca foi um país distante. Ele sempre esteve muito perto. A dificuldade é que os correios sempre foram precários. E os carteiros não são muito confiáveis. E são os médios, que às vezes faz a média acima da mediunidade que tem. E aí não dá garantia à pessoa. Mas agora não, você tem uma dimensão nova de comunicação. Deve ser incrível e muito surpreendente para o morto, depois de morto, descobrir que não é mais morto. E ele ligar para casa e alguém atender. Queria alertar vocês, embora sei que aqui todo mundo pode não achar tão surpreendente, depois das minhas palestras, os espíritos costumam ligar para as pessoas que assistem. Não tenham medo. Não é que eu tenha nenhum poder, não é bem isso. Eu fui avisado disso numa viagem que eu fiz para a Europa. O espírito falou comigo pelo rádio, que as vozes do além agradeciam pelo meu trabalho, e que as minhas palestras encorajavam centenas de espíritos a ligar para os seus parentes. Porque depois do que eu dizia, as pessoas ficavam mais convictas de que era possível. E ficavam receptivas. Muitos deles não ligam por uma grande razão. A primeira, você nunca vai acreditar. Vai pensar que é um trote. A segunda, você não tem paciência de esperar. A comunicação vem com ruído estranho, vento, chiado diferente. E você fala alô, 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 ninguém te dá, você desliga. Se ligar 3 vezes, você já fica xingando porque está ligando e não consegue falar. Não tem o que fazer, liga para cá e não fala. Fica respirando no telefone, aí você já fica indisposto, fechado para uma comunicação. E se disser que é morto, você xinga mais ainda, porque acha impossível, é inverossímil demais. Teve uma mulher na França que perdeu o marido na lua de mel. Ele saiu do hotel, foi comprar uma comida, foi atropelado. Atropelou pouco, o carro já bateu freando, mas ele bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Ela ficou desencantada, ficou deprimida. 6 meses depois ele tentou um contato telefônico. Ela atendia e desligava. Ele ligou 16 vezes. Não é todo morto que tem essa persistência. Na 16ª vez, ela resolveu falar. Você está brincando com a minha dor. E você faz isso porque sua mulher. Minha família está longe, senão eu mandaria meu irmão descobrir quem é você para lhe dar uma surra. E ele disse assim, por que você não me escuta um pouco? Sou eu. Não é nenhum trote. Ela pensava que era alguém se passando pelo marido. Ele disse, vou lhe provar que sou eu. Você se lembra quando eu comprei
um carro tal, de marca tal, deu tudo a ela. Nós subimos na montanha para ver o pôr do sol. E antes de escurecer, a gente fez amor. Eu lhe disse tal frase no seu ouvido. Você estava em tal posição. E você achou estranho como a gente conseguiu se amar num carro tão pequeno. Ela disse, seu desgraçado, você filmou a gente. Continuou sem acreditar que era ele. Até que ele disse uma coisa que ela falou sussurrando no ouvido. Ela tremeu. Ela disse, como eu poderia ter filmado? Você pode não acreditar, mas eu não morri totalmente. Foi só meu corpo que ficou. A minha grande alegria é de falar que eu estou vivo. E que agora é possível ligar para os que ficaram. Ela ficou trêmula. E pediu umas provas, e ele deu. Falou de coisas pessoais, de roupas, de ocorrências do dia a dia, dos planos que ele tinha na lua de mel. E ela disse, de onde você está falando comigo? Isso é difícil de dizer, mas nesse momento é como se eu estivesse dentro do seu aparelho telefônico. Ela jogou no chão de medo. Ainda tem esse inconveniente. Depois que morre, a pessoa vira fantasma. Pode ser seu ente querido, você morre de medo. Nós estamos debaixo de uma cultura de amedrontamento quando fala em espírito. Se você contar uma história de espírito muito interessante, você fala assim, olha como eu estou arrepiado. O arrepio é de medo. Se for de noite, madrugada, você só quer dormir de luz acesa. Veja como é difícil para os espíritos. Então é normal que depois de uma palestra dessa, 1h30 de informações, 2 horas, eles se sentem encorajados em fazer uma chamada. Não tem medo nenhum. O único perigo que eu alerto é se o espírito comunicante lá do outro lado disser que você está escalado para dar o próximo telefonema. Mas isso é muito difícil de acontecer. Ninguém vai fazer uma brincadeira de mau gosto dessa. Mas o fato é que hoje os espíritos têm se comunicado por rádio, por gravadores, por telefones, telefone fixo e celulares, têm se comunicado por televisão, por secretárias eletrônicas, por computadores, por imagens escaneadas e por textos fantásticos. No passado, os aparelhos envolvidos nisso para a imagem chamava Vidicom, para a voz chamava Spiritcom. Tudo isso foi superado, já foi tudo guardado. A tecnologia avança, os espíritos foram melhorando as técnicas. Hoje qualquer tipo de contato é transcontato quando é do além. E qualquer imagem é transvídeo, o texto é transtexto, como falamos. Então, as transcomunicações hoje, elas ocupam um espaço maravilhoso na atenção de cientistas, mas também ela agrega uma quantidade imensa de pessoas que perderam seus entes queridos. E que diante dessa dor que não tem nome, porque quando você perde o marido, você é viúva, quando você perde um pai, você é órfão, mas quando você perde um filho, você não sabe o que é que você diz, mas você sabe o que é que você sente. E dói dolorosamente, uma dor moral profunda. A transcomunicação hoje ocupa um espaço gigantesco nesse conforto. Milhares e milhares de famílias têm recebido mensagem dos seus entes queridos. E inconfundivelmente levanta a esperança das pessoas. Há movimentos organizados. Na Itália, por exemplo, tem o Movimento da Esperança, que foi organizado pelo advogado do Vaticano, Dr. Mário Mensegotti, que perdeu seu filho, sequestrado, e os sequestradores pediram 1 milhão de liras italianas. Ele pediu uma prova de vida do filho. Os sequestradores não deram. E depois sumiram, desapareceram. Ele ficou perturbado. Produziu cartazes oferecendo uma recompensa de 50 mil liras, depois aumentou para 100 mil para que desse a notícia do seu filho. Depois de 1 ano de procura,
incessante e sem esperança, uns amigos dele disseram que tinha um grupo de transcomunicação na cidade chamado Grosseto, liderados por dois grandes homens dessa área que fizeram trabalhos incríveis há mais de 30 anos. O Marcelo Batti e o Luciano Capitani, que eram especialistas em receber vozes. O Dr. Mário Messegotti se dirigiu até lá. E o amigo lhe disse: se seu filho estiver morto, as vozes lhe dizem. E se estiver vivo, também pode lhe dizer. Ele foi lá, evocou o filho, e as vozes disseram: seu filho é morto. O corpo dele foi jogado debaixo da ponte do rio Po, um rio muito conhecido na Itália. O Dr. Mário Messegotti, portador de grandes recursos, contratou uma equipe de mergulhadores. Durante 5 dias, procurou o corpo do filho debaixo da ponte do rio Po. Circulou todos os pilares de ponta a ponta do rio. Não achou nada. Desencantado, chateado, achou que o grupo tinha lhe enganado. Chamou o amigo que tinha lhe enganado e falou da sua frustração. Amigo, por que você não volta lá e pergunta as vozes de novo porque elas mentiram, em vez de você estar tão revoltado quanto o grupo? Ele foi de novo. E quando chegou lá, as vozes disseram que os mergulhadores não foram atrás de umas ramagens de cipó que estava no primeiro pilar. Eles não tinham equipamento para cortar o cipó. O corpo do seu filho está lá. E disse: não se assuste. Está desconfigurado, foi quase todo comido pelos peixes. O Dr. Mário contratou a equipe novamente, com equipamento, cortou o cipó e achou o corpo do filho. Ele se apaixonou pelas vozes. O filho dele colecionava penas de pássaros exóticos. No quintal da casa tinha um pomar. O filho botava comida e água para os peixes. E quando as penas dos pássaros exóticos ficavam, ele tirava, colecionava e botava num quadro na parede. Tinha uns 3 quadros dessas penas maravilhosas. O Dr. Mário Messegotti foi chamado a dar um depoimento sobre essa história num simpósio de transcomunicação em Milão. Ele pegava o trem e quando eu estava argumentando ali, passando a limpo umas lâminas, escrevendo as anotações que ia falar sobre o contato dele com o filho, ele estava no trem e de repente ele viu que 2 penas de pássaros exóticos caíam no seu colo. Ele sentiu a presença do filho. Se emocionou muito. Na hora da palestra, quando ele contava a história e falava das penas, e que tirou assim, do lado da pasta, as 2 penas para mostrar, caíram umas 4 penas de pássaros exóticos dentro do ambiente, em cima dele. Era o sinal de que o filho estava de novo com ele. Esse homem criou um movimento na Itália chamado Movimento da Esperança. Reuniu casais em toda a Itália. E saiu ensinando a fazer contato com os filhos através de gravadores de rádio, televisão e computador. Publicou livros, embora tenha sido ele católico a vida toda. E fez congressos incríveis, que reuniram mais de 2.000 pessoas. Esses congressos da Itália sempre tem um grande público e ao lado uma sala de 200, 300 pessoas que ficam tentando os contatos. Eu vou mostrar uma imagem de um desses congressos, desses eventos que foram capturados. Mas antes de chegarmos lá, eu queria falar dos precursores da transcomunicação. Os principais precursores da transcomunicação não foram só os pesquisadores encarnados. Foi também a literatura espírita brasileira e internacional. A transcomunicação foi prevista na codificação espírita, embora nós, muito espírita, nunca prestou atenção. Ela foi prevista no Livro dos Espíritos, na questão 934. E foi prevista numa evocação que Allan Kardec fez ao espírito de Gutenberg, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, publicada na Revista Espírita de 1863. Ela foi prevista em várias obras, por médiuns que psicografaram aqui no Brasil. Entre esses livros notáveis
essa obra de um médium cego do Rio de Janeiro chamado Luiz Antônio Mileco, que escreveu esse livro com o título Meu Além de Dentro e de Fora, cuja autoria é o espírito de Delfos, é o pseudônimo de Humberto Roden, um grande filósofo espiritualista que viveu no Brasil, publicou muitas obras. Humberto Roden, quando ele viveu no Brasil, ele biografou muitos vultos históricos. Ele biografou Gandhi, Einstein, biografou Paulo. E quando ele morre, chega do além, encontra vários espíritos que ele biografou. Ele faz uma entrevista e psicografa por esse médium cego. Esse médium cego era absolutamente cego. Era cego ele e a esposa dele. E ele, para assinar um cheque, por exemplo, botava uma régua para poder a caneta tocar na régua. Mas quando ele psicografava, ele escrevia sem a régua. Em uma dessas psicografias, ele narra que o espírito de Delfos viaja para os céus da Califórnia, nos Estados Unidos, no mundo espiritual, e lá encontra Thomas Alva Edison num laboratório cheio de luzes e equipamentos. Ele entrevista Thomas Edison e põe a entrevista no livro. É um médium incrível. Eu até brinquei com ele uma vez, eu fui na casa dele, e quando nós subimos, ele morava no 3º andar. A esposa dele completamente cega e ele também cego. E quando chegamos lá, ele disse, vê se tem luz acesa aí, porque tem anos que eu não uso lâmpada. Então eu não sei se está queimada ou está acesa. Aí eu tive que ir no supermercado comprar lâmpada, não tinha nenhuma que funcionasse. Para ele não fazia falta, para mim fazia tudo. E aí quando nós chegamos lá, eu ainda brinquei com ele, disse, Mileco, aquela passagem do Evangelho de Jesus, que ele diz que não pode um cego guiar outro cego, Jesus só falou aquilo porque não tinha lhe conhecido. Porque ele e a mulher guiavam o outro. E os dois eram cegos e não caíam no buraco. E não errava o elevador, não errava a escada. Rodava o Rio de Janeiro todo, pegava ônibus e ia para cima e para baixo. Esse homem incrível era psicoterapeuta, tocava violão, fazia consultório e ainda psicografava. E conseguiu fazer curso superior. E era espírita. E nessa página belíssima, dessa entrevista, o espírito de Delfos pergunta a Thomas Edison que laboratório é aquele e o que é que ele está fazendo ali. Qual é o trabalho dele como espírito no além? Ele fala que o trabalho dele era desenvolver tecnologia no espaço para tentar que os espíritos aparecessem nas telas da televisão do mundo, para que no futuro a transcomunicação dispensasse completamente os médiuns. Não precisasse mais de médium para se comunicar. O Humberto Roden, que era o Delfos, tomou um susto. E disse ele, você é contra os médiuns? Ele disse, absolutamente. Acontece que se só tiver médium para os espíritos se comunicar, os materialistas vão sempre usar a balsa do escapismo do inconsciente para negar o espírito. E se os espíritos conseguirem se comunicar diretamente pelos aparelhos, não vai ter a desculpa do inconsciente para justificar o fenômeno. E Thomas Edison diz, a mediunidade já tem o seu lugar e terá sempre, contudo, os espíritos mais avançados não precisam ser constrangidos a falar por médiuns. Ele fala, eu mesmo, um homem de ciência que viveu na Terra, se tiver que escrever por um médico que não sabe nada de ciência, eu me sinto como um grande escritor pegando na mão de adolescente que não sabe escrever para escrever um romance. É uma humilhação. Veja como o gênio vê diferente. Aí ele sonhava que as tecnologias viessem. Aliás, Thomas Edison já pensava assim na Terra, quando ele pensou o fonógrafo para falar com os mortos. Incrível. Essa informação se confirma mais tarde, quando eu estudo na Europa, na terceira viagem, no país de Luxemburgo, o casal de transcomunicadores Julius e Meg Feshbach recebe uma imagem de Thomas Edison escaneada na tela do seu computador, muitos anos depois. Essa psicografia é dos anos 80, comecinho dos anos 80. Ninguém sonhava com imagem de televisão. Tinha vozes, mas imagem não tinha. A primeira imagem de transcomunicação veio em 84. E essa imagem de Thomas Edison, no final dos anos 90. O grupo capturou Thomas Edison no laboratório, cheio de luzes e cheio de máquinas, conforme estava na psicografia de Mileco. Ou seja, era a transcomunicação confirmando a mediunidade
E a mediunidade confirmando a transcomunicação. Era uma precursora informação do que ia acontecer no mundo pela comunicação através de imagens. Então esse livro é da editora Lawrence, do Rio de Janeiro. Vale a pena a gente conferir. Outro livro notável que revela a transcomunicação é esse livro da média Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. A informação é preciosa. Ela narra que o espírito de Bezerra de Menezes comunicou-se no grupo dela no começo do século, e Bezerra prevê o surgimento da televisão, dizendo que em breve apareceria um aparelho que encurtaria a distância entre os povos, traria diletantismo às famílias. Mas dizia ele também que através desse aparelho, no futuro próximo, os espíritos se comunicariam com os vivos. Esse grupo mandou a carta com essas informações psicofônicas do espírito para a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira respondeu dizendo que o grupo se entregasse ao recolhimento e à prece, porque isso era informação de um espírito mistificador, pseudo-sábio e mentiroso. Que eles podiam estar sendo vítima de uma obsessão por fascinação. Passou o tempo. 1940. 4 anos depois, 1944, os escoceses inventaram a televisão. Nos anos 50, os americanos industrializaram e fizeram linha de produção. 1969, quando o homem pisou na Lua, 1 bilhão de pessoas assistiram às imagens ao vivo, em tempo real. Hoje não tem ninguém que não tenha televisão em casa. Tem gente que tem mais de 1, 2, 3, 4. A Federação reconheceu e publicou o livro Devassando o Invisível com essa história. Muitos anos depois. Mas Bezerra de Menezes estava certo no começo do século. À época parecia uma assombração mesmo. Podia ser coisa de espírito mistificador, mas não foi. Foi verdade. Ok. Outro livro que revela a TCI é Nosso Lar. Todo mundo viu o filme. Não tem espírita no Brasil que não viu. Quem vem aqui levantou. Quem viu o filme aqui, levante a mão. Todo mundo viu, até os guias viram, meu Deus. No livro, é claro que o filme revelou só 30% do filme, do livro. Mas no livro, Nosso Lar, há uma narrativa do espírito André Luiz que diz que Ricardo, que morava na casa da senhora Laura, onde André Luiz estava reencarnado na Terra, em condição de infância, na fase de infância. Ele é evocado lá, aparece com o rosto de velho, como ele vivia antes na colônia, e dá uma mensagem pela tela de uma televisão, por um aparelho que estava instalado na casa dela. Era uma aparelhagem tecnológica. Isso já era transcomunicação. Porque pegava um encarnado, tirava do corpo, desdobrado, e ele aparecia lá, se comunicava e voltava para o corpo. Já era prenúncios da tecnologia do além da Terra. Agora, a informação mais precisa está no Livro dos Espíritos. Questão 934. É importante a gente viajar no passado e perceber o que era o mundo em 1857, quando esse livro foi publicado. Não tinha rádio, não existia telefone, Allan Kardec não alcançou nada disso. Alexander Graham Bell só apresentou o telefone ao mundo em 1874, Allan Kardec já estava desencarnado, pois faleceu em 69, no seu corpo. As ondas artesianas nem sequer era cogitada, ninguém conhecia. Henrique Hertz não tinha apresentado a descoberta para o planeta. Não tínhamos gravadores, não tínhamos computadores, não tínhamos telefone, não tínhamos campo magnético dos aparelhos eletrônicos, ninguém sabia o que era tecnologia. Não tínhamos lâmpada elétrica, não tínhamos nada do que temos hoje. Mas a informação veio mesmo sem existir nada. Isso aqui é impressionante. Allan Kardec faz uma pergunta. A perda dos entes queridos que nos são caros constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos Espíritos. Esta causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao alcance.
enquanto não dispõe de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Os meios que estão ao alcance para se comunicar com os mortos amigos era a mediunidade. A pergunta é: que outro meio é esse, mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos? Aparelhos eletrônicos. É óbvio. A mediunidade não alcança diretamente os sentidos, ela é extrasensorial. Os aparelhos eletrônicos atingem os sentidos. Na hora que o espírito se apresenta na TV, você não vê com a dupla vista, você vê com os olhos da carne. Você não escuta a voz do seu filho no gravador pela mediunidade auditiva, você escuta com seus tímpanos do corpo físico. Então os espíritos previram que teria outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso quando o mundo não conhecia nada de tecnologia. Isso aí é uma profecia da TCI. Garantidamente. Outra página assim incrível foi Allan Kardec discutindo a clareza das comunicações vindas pelos médiuns. Porque o médium, quando ele psicografa ou quando ele psicofona, o espírito sofre ali uma redução do seu conteúdo. Tem sempre um componente de 20% do médium na mensagem de 100% do espírito. O médium é intérprete, ele não é uma máquina xerox que o espírito bota a mensagem e sai impressa, não é assim. Ele é um tradutor. E muitas vezes não é só o espírito que fala pelo médium, o médium também fala pelo espírito. Então ele tem uma flexão do conteúdo do médium que fica. Allan Kardec discutindo isso, evoca o espírito de Gutenberg. Porque não era que vinha as mensagens que tinha que ler na frente de pessoas estranhas. Muitos exigentes, querendo o estilo do espírito comunicante, não via 100% o estilo dele, vinha uma parecença. E aí discutia, será que foi ou o médium está escrevendo a maneira dele? Que era uma hipótese da época. Allan Kardec evoca o espírito de Gutenberg, olha o que Gutenberg diz. Olha que mensagem fantástica. Mais tarde, a eletricidade fará a sua revolução mediúnica. E como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não encontrareis essas lacunas por vezes lamentáveis, sobretudo quando as comunicações são lidas diante de estranhos. A eletricidade fará a sua revolução mediúnica. E como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito. A revolução mediúnica que a eletricidade fará é transcomunicação instrumental. E vejam que coisa incrível. Quando o espírito vem pela máquina, a mensagem dele vem inteira. Não sofre a redução da mente do médium. Quando o contato vem no telefone, é a voz do espírito que está vindo pelo telefone. No computador, o texto é dele. Não sofre a interpretação do contributo anímico do médium. É uma revolução mesmo. Na forma de reproduzir o pensamento do espírito. É o progresso. Aqui, aquela reportagem que eu falei de Thomas Edison, eu tirei da Biblioteca Nacional de Washington. Edison trabalhando para comunicar-se com outro mundo. São a entrevista dele, falando do fonógrafo, o sonho dele tentar. Ele é tido na Europa como o primeiro homem a pensar nisso. O primeiro cientista. A primeira experiência científica pertenceu a ele. E aqui é a imagem de alguns transcomunicadores. À nossa esquerda, Frederick Jungers, o protagonista daquele Canto dos Pássaros que revelou as vozes, que está ali no filme. O segundo, Konstantin Haldiver, que era alemão, de origem da Letônia, mas vivia na Alemanha, trabalhando nas universidades. Leu a obra de Jungers, soube das suas pesquisas, viajou para a Suécia, reconheceu Jungers, voltou para a Alemanha, repetiu a experiência, logrou isso de imediato. Haldiver dedicou 9 anos ininterrupto às pesquisas das vozes, todas as tardes e noites. Deixou gravado um legado de 74.000 vozes de pessoas mortas. É muito trabalho. Escreveu 3 livros. 2 deles acompanhavam um disco chamado, um deles chamava-se Underground, que era o mundo sub-escondido. E nesse disco tinha as vozes que ele captava. O Dr. Haldiver recebeu centenas de cientistas em sua casa,
deu entrevista para centenas de periódicos, jornais e documentários no mundo todo, e deixou um legado poderoso, porque junto a ele, juntou um seu físico da Suíça, chamado Alex Schneider, que desenvolveu um diodo que colocava no seu gravador. Você poderia dar um grito na frente do microfone e não gravava nada. A voz humana não passava por campo do cabeçote. Se fosse um espírito, gravava. Porque a voz, eles descobriram, quando fica na fita, vem de dentro para fora do campo magnético da fita. Quando nós gravamos, passa pelo microfone e entra no cabeçote, para chegar na fita. O espírito já vai direto na fita. Não precisa passar no microfone. Porque ele não está na dimensão física nossa. Essas evidências feitas no trabalho de Rod Dever levou as pesquisas a um nível elevado. Aqui à direita, Dr. George William Meek, engenheiro e professor da Universidade de Franklin, na Carolina do Norte. Esse homem investiu $500 mil de seus recursos pessoais para fazer um aparelho para falar com os espíritos bidirecionalmente. Porque os primeiros contatos com os espíritos, assim como o telefone de Graham, era unidirecional. O primeiro telefone você só escutava, você não falava de volta. Depois de um tempo é que ficou bidirecional. E ainda era de bocal, aquele telefone de bocal que botavam aqui e outro aqui. Que os italianos aperfeiçoaram, porque diz que os italianos gesticulavam muito. E na hora que recebia a ligação, ele falava e ficava assim, ninguém escutava o que ele dizia. Aí, para resolver o problema do gestual, botaram tudo junto. Aí a gente também se beneficiou. Ficou com a outra mão meio para fazer alguma coisa. E o Dr. Meek sonhava com a hipótese: se os espíritos estão se comunicando por rádios e gravadores, na tentativa de fazer contato por aparelhos que não foram pensados para isso, se aqui na Terra nós desenvolvêssemos uma tecnologia que pudesse ajudá-los a fazer o contato, seria muito mais feliz. Aí ele investiu. Fez o Mark I, Mark II, Mark III, 3 modelos, não funcionou. Já tinha gastado esse dinheiro todo. Aí ele estava numa festa social, encontrou um amigo, bateu no ombro dele e disse assim: Dr. Jimmy, o senhor é George Meek? Ele disse: senhor. Ele disse: aqui está meu cartão, sou um técnico em eletrônica, meu nome é John Neal, mas eu sou médium que escuto os espíritos. E recebi a visita de um Dr. Swan, um engenheiro morto do meu laboratório, que diz que o senhor está fazendo um aparelho para falar com os mortos, ele quer lhe dar umas dicas, porque o seu aparelho tem peça dentro que está errada. E ele, como engenheiro morto, ele quer ajudar o senhor no aparelho. O senhor pode fazer uma visita no meu laboratório? O Dr. George Meek achou ótimo. Já tinha gastado $500 mil, sem conseguir nada. Quando chegou lá, ele deu a dica para fazer um quarto modelo, que era um protótipo, chamado Mark IV. Outubro de 1982. Eles experimentaram uma emoção incrível e gravaram pela primeira vez a voz do Dr. Swan. Depois aproximou-se desse equipamento um espírito chamado John Jeffries Miller, um engenheiro da NASA morto 16 anos antes daquele tempo. O Dr. George Meek preparou 2 anos depois, 4 anos depois, 6 anos depois, várias peças de experiência, reuniu numa fita nos melhores momentos. Em 1989, eu tive a alta alegria de receber no Brasil o New Lester dele, com mais de 100 páginas e uma fita cassete gravada com os melhores momentos da comunicação desse espírito. Há momentos hilariantes. O espírito entra no equipamento e fala: John Neal, uma mensagem do além para você, esse é o presente, John Neal, o equipamento onde você está. Ele está fora. E o espírito: chamada do além para você, John Neal, ele vem ofegante. Aí fala: oh, mas doutor, o senhor desculpe, eu estava na cozinha com fome e fui fazer um lanche. Aí o espírito diz: mentira, John, você foi fumar um cigarro, esse cigarro ainda vai lhe matar. E ele tinha ido fumar um cigarro, estava mentindo para o espírito. Ele confessa que ninguém sabia que ele tinha ido fumar um cigarro, só um ser invisível. Esse espírito da época, ele dá os dados pessoais dele, dá o número do cartão de seguro de vida, pede aos pesquisadores que vá procurar a viúva, porque a seguradora não pagou a pólice. Ele tinha feito um mês antes de morrer. Dá dados para mudar os equipamentos, peças dentro do equipamento, para melhorar os futuros contatos, e dá os 2 telefones secretos do departamento de engenharia, onde ele trabalhou na NASA, porque ele era engenheiro da NASA. O Dr. George Meek confere, as informações eletrônicas estavam perfeitas, liga para a NASA, e o outro lado da linha alguém atende o telefone e diz: como o senhor conseguiu esses telefones? Que é do departamento secreto. Ele disse, ficou com receio de dizer que foi de um morto e desligou o telefone. Procurou a viúva. Ela não sabia do seguro. Estava tudo perfeito. Recebeu a pólice. A notícia passou pela Europa como rastilha de pólvora, porque naquela época
Existiam mais de 300 postos de escutas através de rádios e gravadores. Mas não foi tão surpreendente assim. Alguns meses depois, em Luxemburgo já tinha outro tipo de contato por um aparelho chamado ponte original. O casal Julius Megash Shiba já recebia orientações de um espírito chamado técnico, que falava por outro modelo. E na Alemanha Ocidental, um pesquisador de nome Hans Koenig, orientado por um espírito chamado o técnico, também deu dicas a ele para fazer outro tipo de aparelho que recebia contatos por vozes. Abaixo aqui está o Remy Chauvin, um professor na área da Sorbonne, e aqui um padre católico liberado para fazer essas pesquisas, chamado François Brunet. Ambos escreveram vários livros. Um deles é Transcomunicação, Linha Direta com Além. Aqui um pouco do equipamento que começou as primeiras vozes. Aqui é a minha inserção nessas experiências. Depois do Congresso de Transcomunicação em 89, eu viajei para a Europa várias vezes. A gente tinha como apagar essa luz daqui que melhorava essas imagens? Só daqui da frente? Agora também não. Eu cheguei nessa casa debaixo de uma neve danada. Fiz essa foto porque quando eu botei o pé no degrau, o pesquisador Adolfo Holmes, na cidade de Rivenique, me disse: Clóvis Nunes, você está pisando nos degraus da casa mais bem assombrada de toda a Alemanha. Porque ali funcionava tudo. O telefone tocava do além, a televisão funcionava com além, e o computador e o rádio, tudo com além. Eu tinha perdido o trem, para eu chegar em Rivenique, eu saía de White Lake, tinha que viajar mais 20 minutos de carro, muita neve. Cheguei atrasado, perdi o primeiro trem. O segundo saiu 46 minutos depois. Eu tinha um trato com ele, que chegava na estação, ia encontrar o carro dele estacionado, descia, entrava correndo por causa do frio e ia para Rivenique. Eu tentei ir no segundo trem. Se ele não estiver na estação, eu volto. Não desço nem no trem. Quando eu cheguei, que vi o carro dele, me deu uma alegria. Quando eu entrei, já fui logo falando com a intérprete: muito obrigado pelo senhor ter me esperado. Estava muita neve. Eu disse: não lhe esperei nada. Eu já fui para minha casa. Mas quando eu cheguei lá, minha mãe mandou uma mensagem do computador. A mãe dele era desencarnada: seu amigo do Brasil perdeu o trem. Vem no outro, 343, 46 minutos de atraso, poltrona 34 na terceira classe. Aí eu voltei porque minha mãe já mandou ele buscar. Ele disse que lá na casa dele, a mãe é quem coordena os contatos. E ninguém faz surpresa. Ele disse: um dia um amigo meu disse que vinha com 2. A mãe disse: está vindo 2 carros, aumentou para 6. Vá preparar a comida que a dispensa está pouca. Vão ficar o dia todo. E vão trazer uma camisa para você que você não vai gostar da cor, que é amarela. Eu fiquei lá 3 dias. O telefone tocava e ele gritava lá para a empregada atender: é do além, que se fosse para do além, para ela não falar mais nada, ele corria para pegar. Ele morava nessa cidade e muita gente de luto foi para essa casa receber contato dos seus filhos. As famílias souberam. Os espíritos mandavam recado de um para outro, de um para outro. Quem morava em prédio era o maior problema, porque o espírito do 502 estava com o morto do 507, do 712, todo mundo querendo falar, e mandava recado para cada casa. No outro dia a casa dele estava lotada de gente para receber contatos. Aqui na minha esquerda está o Dr. Seikovsky. É uma foto histórica, bonita, porque eu me tornei amigo deles. Os maiores transcomunicadores da Alemanha. O Dr. Seikovsky viajou 250 quilômetros debaixo da neve. E aí eu aprendi a fazer contato, desenvolver experiência, controlar os equipamentos, e ajudou nos meus argumentos da TCI. Recebi muitas mensagens bonitas nesse dia, dos espíritos que vieram, inclusive do George Jeffers Miller, aquele engenheiro da NASA morto, se comunicou com a gente pelo rádio. Mensagem que tinha nome em português, de gente do Brasil, que ele não conhecia nem sabia quem era. Aqui eu fiz um panorama do que ele recebeu, um transvídeo das primeiras imagens. Veja como foi evoluindo. Você vê aí um rosto humano sem muita definição. Aqui você já viu uma imagem melhor. É o espírito de Thomas Beck, um filósofo alemão, inglês, aliás, que manda uma mensagem sobre o tempo e o espaço. Você vê os olhos, o perfil da barba, do olho. Dá para ver bem daí? Mas para a gente ver como foi evoluindo. Nada dá muito salto, foi devagarzinho. Aqui é aquele engenheiro da NASA, George Jeffers Miller, que mandou a imagem dele pela tela da TV. De óculos, você viu o perfil do nariz no canto da tela.
Essa imagem é bem melhor. É do abade Aloysius Singer. Era um abade polonês, um cardeal, aliás. Ele foi cardeal. E escrevia contra o nazismo e não gostava dos alemães. Ele manda essa imagem por televisão e depois ele manda por computador, dizendo: aqui no além a pátria não tem fronteiras, somos todos irmãos. Voltei para dizer que não detesto mais os alemães. Ah, que legal. Pelo menos lá melhora, né? O ruim é quando piora. Essa outra imagem incrível é de Frederick Jungerson. Apareceu espontaneamente na tela da TV de Adolfo Gomes. A imagem alaranjada. Veja que em cima tem 3 faróis, 3 luzes. Essa imagem inaugurou o que a gente chama de transcomunicação cruzada. Depois dessa imagem, era 12h30. Em Luxemburgo, outro grupo de transcomunicação recebe outra imagem. Mas repare ele aqui, ó. À esquerda é ele do além, à direita é ele quando vivia sobre a terra. Perto da sua morte, ele tinha semblante. Lá, ele desencarnado. Uma semelhança impressionante. Quem conheceu, dava para reconhecer. Agora, essa imagem que vocês vão ver foi de outro país, perto dali da Alemanha. Essa mulher à esquerda está completamente morta. É Susan Salter, uma física falecida. Esse computador que vocês estão vendo é da sala de operações dela no além, onde ela trabalha. E na tela do computador dela está a mesma imagem que apareceu na tela da televisão de Luxemburgo, de Reminick. Essa é de Luxemburgo, a outra é de lá. Eles não entenderam nada. Foi 12h30 exato. Mas o espírito de Susan Salter mandou um fax explicando que no além tem estação transmissora. A estação transmissora que transmite para a Alemanha chama estação central. A estação que transmite para Luxemburgo chama estação Zeitstrom, o fluxo do tempo. Ou seja, as estações se juntaram, mandaram a mensagem junta para que os pesquisadores se aproximassem e se juntassem para fortalecer a transcomunicação. Depois dessa imagem, muitas outras vieram cruzadas. Algumas vieram com mensagem, metade no computador, o resto pelo rádio, em países diferentes. E também legitimar o fenômeno. Aqui é a imagem belíssima da mãe dele. E a mãe dele morreu quando ele nasceu. Ela morreu de parto. Veja a alegria dele ter recebido essa imagem dela depois de falecida. E a mãe dizia que trabalhava na estação central e que tinha um espírito coordenador, que era um espírito elevado, iluminado, e que um dia ele apareceria, chamado Z3. Aí ele apareceu e mandou essa imagem dele. Olha que imagem bonita, toda translúcida, de luz. Fenômenos espontâneos também começaram a acontecer. Frederick Jungerson, o pioneiro da TCI, morre no final dos anos 80. Um amigo dele muito idoso, que morava na Suécia, ficou frustrado, porque não podia ir para o enterro, não estava bem de saúde, tinha muita idade. Ligou a televisão dele. Na hora que o corpo de Jungerson estava sendo levado ao cemitério, aí apareceu essa imagem na tela da TV. Ele foi no quarto, pegou a máquina e fez a foto. Se segurou mais de 2 minutos e meio na tela. Aquela ideia dos católicos que diz assim, morreu, descansou, lembra disso? Nesse caso aí, não é verdade não, porque esse o corpo nem tinha sido enterrado, ele já estava trabalhando, mandando a foto de imagem dele. Não descansou coisa nenhuma. Antes de ser sepultado. Essa outra imagem é o espírito descobridor do alumínio. Ali à esquerda tem um quadro que está na sala do cientista chamado Louis Pasteur, na França. Aqui, esse espírito chamava Henri Etienne Sainte-Claire de Ville. Ele morreu em 1888 e não existia cinema, não tinha câmera de filmar. Ele aparece fazendo um movimento com o rosto. Portanto, ele nunca poderia ter sido filmado, porque na época que ele viveu não tinha como ter sido, só do além. Aqui uma imagem belíssima por televisão. A menina, quando vivia sobre a Terra, tinha esse aspecto aqui em cima. Trata-se de Helene Schaeffer, filha de uma pesquisadora alemã chamada Hildegard Schaeffer. Embaixo é a tentativa dela de aparecer pela televisão. Aqui ela por scanner no computador. Essa imagem veio do além, escaneada, e lá quando ela vivia sobre a Terra. Veja que a semelhança é incrível. E aqui a imagem pela TV. Ela vivendo sobre a Terra, à minha direita, e ela transmitindo do além no transvídeo com os grupos de pesquisa da Alemanha. Olha, se uma psicografia já conforta alguém, imagina alguém ver a imagem dessa do filho. Deve ser algo maravilhoso.
Agora a imagem esperada. Thomas Edison do além, no laboratório de pesquisa. Aparece mais jovem. Do lado dele está George Cukor, o cineasta americano, que fez um filme chamado A Dama das Camélias, do tempo do meu pai. Aqui deve ter alguém que lembra desse filme. Ele fez mais de 50 filmes em Hollywood. Faz parte da equipe do grupo de Thomas Edison que trabalha no laboratório. Os espíritos disseram lá que são quase 200 cientistas que trabalham com Thomas Edison, em vários processos de pesquisa. Veja que as imagens começam a ficar um pouco melhor. Agora essa daqui também por scan, olha que definição perfeita. Uma jovem judia que manda a imagem para os seus pais. Não tem como reconhecer uma imagem bonita dessa. Essa imagem que segue vem do além, Klaus Schreiber, o homem que recebeu a primeira imagem por TV da sua filha Karen, 1984. Esse homem perdeu toda a sua família em 2 acidentes de carro. Perdeu pai, mãe, cunhado, filho e filha. E a esposa. Ficou sozinho. Para compensar a solidão, ele fazia festas em casa. Uma daquelas festas tinha saído uma reportagem à tarde sobre Vozes do Além, na rádio da Alemanha. A Alemanha é a capital da transcomunicação, lugar onde tem mais grupos, mais resultados, mais gente envolvida. E aí o pessoal já com a bebida um pouco mais elevada, alguém pegou o microfone naqueles karaokê, brincando ali, todo mundo bebendo, disse: alô pessoal, eu ia dar notícia a vocês. Vocês viram aquela reportagem dos mortos falando com os vivos? Eu queria chamar aqui o Philip, para ver se ele vem tomar uma cerveja com a gente. Aí ligou o gravador e chamou o Philip. O Philip era morto fazia 2 anos. Um amigo mais religioso foi lá, tomou o microfone dele, tirou ele do palco e disse: gente, vamos respeitar a memória do Philip. Ele era nosso amigo. Está morto, não se deve fazer assim. E vamos ouvir a música. Aí vamos parar com essa brincadeira. Aí ligou a música. Ao invés de aparecer o som da música, apareceu um chiado. E por trás do chiado tinha uma voz rouca que dizia: alô amigos, aqui fala o Felipe. Eu estou presente, mas infelizmente não posso mais tomar essa cerveja maravilhosa. O Klaus Schreiber conta que a casa dele ficou vazia em 15 minutos. O povo foi saindo, foi dando desculpa, acabou o clima da festa. Mas ele se assombrou com aquilo de uma maneira positiva. Ele escutou até a madrugada. E Klaus Schreiber dizia: se essa voz é do Felipe, o meu filho Robert vive, a minha filha Karen, o meu pai, o meu cunhado, a minha mãe, a minha esposa. No outro dia, ele estava começando a trabalhar para transformar a casa dele no laboratório de transcomunicação. E assim fez. 6 meses depois, gravou a voz da sua filha. Perseguiu nisso 2 anos. Até que um dia a filha lhe disse: papai, tem aqui comigo 4 engenheiros. Eles querem lhe dar uma dica para desenvolver uma técnica para eu aparecer na tela da televisão. Ele encheu fitas e fitas de vídeo, sem esperança de receber. Até que na tarde de 1984, a Karen apareceu para ele. E nunca mais as imagens deixaram de aparecer. A técnica de Klaus Schreiber foi espalhada pelos diferentes grupos de TCI. Ele morre no final dos anos 80, era técnico em incêndios, muito conhecido, muito querido, e a imagem se multiplicou por todos os grupos do mundo. Essa imagem dele é transmitida do além para a terra num scanner de computador. Era um sábado, e ele dizia: encontrei toda a minha família no mundo espiritual, e na quarta-feira mandarei a casa onde moro com todos eles, numa cidade do além que fica sobre os céus da Alemanha. Olha a imagem da casa que ele mandou. O que é que a gente está esperando para morrer, gente? Morar num lugar desse não é um paraíso? Você vê que morrer não é tão ruim assim. Ele morava numa casa geminada em Arrey, sozinho, solitário, desencarnado, enquanto a família toda morando num lugar desse. Isso confirma as psicografias de Chico Xavier no Brasil, falando das cidades espirituais e de outros médiuns, que narram a existência de vida social no além. Aqui uma história interessantíssima. Esse envelope que é assim: na Europa, a notícia do primeiro transcomunicador do mundo
era Thomas Edison. O primeiro livro do mundo, Frederick Jacobs. A primeira voz gravada era do sueco. A primeira comunicação telefônica do mundo, Manfred Börner, na Floresta Negra, na Alemanha, anos 70. E o primeiro aparelho do mundo montado foi Thomas Edison com seu fonógrafo. Mas aí nós descobrimos uma coisa, as surpresas maravilhosas que a pesquisa nos dá. Isso aqui é um envelope que a gente seguiu a pista de um leitor do meu livro. Está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Foi apresentado às 11 horas e 20 minutos, no dia 26 de março de 1909. Aqui é um memorial descritivo em duplicata de um pedido provisório denominado Telégrafo Vocativo Cambraia, Augusto Oliveira Cambraia, pedindo o reconhecimento da patente de ter descoberto o primeiro aparelho para falar com os mortos, sendo um telégrafo vocativo. Eu abri uma lata oxidada, que estava há mais de 80 anos fechada, com cinzeiro de ferro. Aqui estou eu, editor do meu livro, uma senhora que estava no último dia de trabalho dela do Arquivo Nacional, católica, disse que não podia fotografar, deixou porque era o último dia, não podia copiar, deixou porque era o último dia. Quando eu abri, o Cambraia escreve a punho: a reivindicação de ser o primeiro homem no mundo a fazer um aparelho para receber comunicação de espíritos orientado pelos médiuns, cujas entidades orientaram no Centro Espírita do Rio de Janeiro. Ele montou esse fonógrafo, esse aparelho. Um telégrafo, aliás. Antecede Thomas Edison. 1909 e antes de 1920. E quem foi Augusto Oliveira Cambraia? Vocês já ouviram falar numa roupa chamada Cambraia de Lima, o livro de Cambraia? As mulheres sabem mais que os homens. Ele é o autor da descoberta das fibras da cambraia. Era o industrial da indústria têxtil brasileira. Descobriu o linho de cambraia e as fibras da cambraia. E botou o nome dele. Exportador de tecido para o mundo inteiro. Inventou, criou muitas coisas para a indústria têxtil, mas registrou a patente 16ª da sua vida. Um telégrafo vocativo para falar com os mortos. Incrível, né? Eu abri a lata, a mulher, quando eu li isso, ela se arrepiou toda. Eu disse: meu Deus, como eu estou arrepiada. Você vai ver que o espírito de Cambraia está assistindo a gente a descobrir esse documento. Ela disse: não fale isso não, que eu sou católica, meu filho. Isso não tem nada a ver com religião. Então, algo maravilhoso. A outra coisa curiosa e interessante que nos faz ficar animados com a pesquisa é o fato de que esse documento, ele foi guardado e ninguém conhecia. E foi encontrado num período em que a transcomunicação apareceu no mundo. Na minha volta para a Europa, eu levei esse documento para os pesquisadores. Agora, reparem uma outra coisa curiosa. O documento revela as 4 etapas dele. Ele fala que recebeu, e tem até uma palavra aí que é curiosa. Ele diz que recebeu essa orientação por espíritos alucinados do bem, que vivem no espaço. Eu fui pesquisar a ortografia de 1909, alucinado naquele tempo significava iluminados. Depois é que a passar a palavra alucinado passou a pertencer à psiquiatria. E você, quando está alucinado, está perturbado. Então, naquela época, alucinado do bem era iluminados. Então, o termo está correto pela escrita dele. É escrito de caneta tinteiro. O que é incrível é como é que um brasileiro pensou em fazer um aparelho desse em 1909 e ninguém soube. Veja que existia um projeto para transcomunicação passando no Brasil. Embora não deu certo. Talvez porque o Brasil não tinha tradição de ciência, não tem uma vocação científica. Era um país agrário naquela época, cheio de analfabetos. 90% do Brasil era analfabeto em 1909. Então não tinha esperança disso prosseguir. Mas os espíritos tentaram. A outra coisa curiosa eu achei na livraria do Sebo, lá na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro. Esse livro com uma capa bem velha. Está escrito ali em cima: Vozes do Além pelo telefone. Novo e admirável sistema de comunicação. Os espíritos falando ao telefone, por Oscar D'Argonel, que é o autor. Sabe a data do livro? 1926. Dá para acreditar? Na época que o telefone só funcionava via telefonista e ainda era de bocal, ele recebeu durante 6 anos comunicações telefônicas do Centro Espírita, não na casa espírita, mas do mentor do Centro Espírita dele em sua casa. O primeiro fato se deu assim: ele chegou no Centro Espírita às 10 horas da noite e o telefone tocou 10h15 mais ou menos. Ele atendeu e a voz do outro lado dizia: D'Argonel, aqui fala o Padre Manuel, mentor da sessão.
Eu quero lhe avisar que vocês deram alta ao obsediado, ainda tem 4 espíritos obsessores para ser tratado. Manda ele vir de volta para o centro espírita, que ele não está liberado ainda não. A ligação caiu e achou estranho. Eles passaram um trote. Estão brincando com o mentor da casa. 4 pessoas no centro tinham telefone, ele ligou para os 4. Foi dar uma bronca, porque estava usando o nome do mentor para desfigurar o fenômeno da casa espírita lá, do tratamento obsessivo. Todos negaram. O Dargonel ficou tão perturbado com aquilo que ele foi para lá de fora da casa. E falou: voz direta eu aceito. Psicografia eu aceito. Materialização de espírito eu aceito. Agora, espírito falar por telefone, isso não pode ser verdade. Mas se foi o padre Manuel que ligou, ele botou a mão na maçaneta e disse: quando eu virar essa maçaneta, esse telefone vai ter que tocar. E o padre Manuel vai ter que ligar para mim, porque eu preciso saber se é ele mesmo que ligou. E ainda mais, ele tem que dizer a besteira que eu pensar aqui. Quando ele cruzou a porta, ele pensou: o rei matou a serpente. Ele virou, fechou a porta, o telefone tocou. Quando ele foi atender, a voz disse: Dargonel, o rei matou a serpente. Ele disse: mas padre Manuel, é o senhor? Ele disse: você não mandou eu falar a besteira que você pensou quando cruzou a porta? Ele disse: e como é que o senhor está ligando para mim? Como é que isso é possível? Ele disse: é que aqui no além, como espíritos, nós vimos vocês aí usando esse aparelho na Terra. Pouca gente tinha telefone naquela época. Era aparelho de poucos. E aí nós tentamos, meu filho, tem 2 anos que a gente tenta interferir para fazer uma chamada, agora a gente já descobriu como é que faz. Ele disse: o senhor está ligando de onde? Ele disse: eu estou ligando da caixa de distribuição do bairro do Botafogo, que controla a sua linha. Mas não precisa se preocupar não, meu filho, não vem nada na conta, porque não precisa passar pela companhia telefônica. Incrível. 1917 até 1925, esse homem recebeu telefonemas quase que diários. Há um registro curioso. Eu estive no Rio de Janeiro ano passado, e lá foi inaugurada uma casa, que é o memorial de Frederick Figner. Frederick Figner foi o pai da discografia brasileira. Foi o homem que botou as primeiras fábricas de discos, aqueles discos pretos que chamava LP, long play do passado. E ele foi dono das casas Edison, que vendia os primeiros fonógrafos e radiolas e vitrolas do Brasil. Esse Frederick Figner foi o primeiro homem também a gravar os primeiros discos do Brasil, dos primeiros músicos, os primeiros cantores, como Ataúfo Alves, Pixinguinha e muitos outros. O Frederick Figner era amigo de Oscar Dargonel. Instalou uma estrutura telefônica na casa dele, na mansão Figner, que hoje está tombada como patrimônio histórico do Rio de Janeiro. E lá, no quarto especial, feito para essa aparelhagem, os espíritos se comunicaram durante 4 anos. Foi lá que Dargonel recebeu as maiores ligações que fez a estrutura para ele publicar esse livro. A Casa Figner hoje é aberta ao público no Rio de Janeiro. Uma arquitetura belíssima, feita com toda o material vindo da Europa. E eu fui conversar com um arquiteto, porque foi lançado um livro deste tamanho, capa dura, com preço caro, em homenagem a Frederick Figner, que foi espírita. E Frederick Figner foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarnou, psicografou um livro para o Chico Xavier chamado Voltei, com o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederick Figner, ele morreu muito rico. Deixou um cheque milionário para Chico Xavier. Chico Xavier nunca mais ficaria pobre pro resto da vida. Chico Xavier pegou o cheque, entregou na mão da Federação Espírita Brasileira para investir em livro e divulgação do Espiritismo. E continuou pobre. Porque esses seres assim interessantes nunca precisou de coisa para ter. Só buscar espaço para amar. Chico Xavier, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz, pegou o dinheiro todo e deu aos pobres. Essas pessoas não queriam dinheiro. Viveram na contramão do mundo. Se desse dinheiro numa mão, saia na outra. São pessoas desapegadas. Essa história, pouca gente sabe que Frederico Figner deixou esse cheque milionário. Mas foi um personagem que foi homenageado agora no Rio de Janeiro como o pai da discografia brasileira. Ele recebeu comunicações de espírito por telefone. Eu fui perguntar à arquiteta: a senhora sabe o que acontecia nesse quadro? Ele disse: ah, sim. Ele era envolvido com fenômenos paranormais, fenômenos espíritas. E dizem que aqui nessa sala ele recebeu muitas ligações telefônicas. Eles botaram isso no livro. Isso faz com que o Brasil
ganhe o status de reconhecimento de país pioneiro das pesquisas na TCI. Porque o primeiro livro do mundo não foi de um sueco, é de um brasileiro. A primeira comunicação telefônica do mundo não foi os alemães que receberam na Floresta Negra, foi no Brasil em 1917. O primeiro transcomunicador do mundo não foi Thomas Alva Edison americano, foi um brasileiro, Augusto Oliveira Cambraia. O primeiro aparelho do mundo também não foi desenvolvido na América, foi feito no Brasil, telégrafo vocativo no Rio de Janeiro. E tudo isso estava escondido. Quando eu fui para a Europa, levei todos esses documentos. Hoje, os boletins de informações e os registros científicos botam o Brasil como pioneiro das pesquisas. Depois que eu fiz essa viagem, eu trouxe essas imagens. Aqui, os pesquisadores captaram um laboratório do além. Os espíritos dizem que lá no além, ali está uma física morta, Suegens Alter. E aqui são espíritos que trabalham para influenciar nos remédios, nas vacinas, nas grandes descobertas das doenças, dos grandes resultados para desenvolver antígenos, a descoberta da saúde, de soluções para a saúde de doenças graves. Há uma verdadeira estrutura no mundo espiritual para influenciar e ajudar a Terra a avançar. Então os espíritos lá têm trabalho laboratorial de pesquisa e de ciência. Aqui está o primeiro fax mandado do além para a Terra. É um fax histórico. Fax hoje não está mais na moda. Os espíritos comunicam por computador. Mas eu trouxe esse fax que ele tem uma história curiosa. Um pesquisador chamado Hans Tender, Hans Heckmann, estava internado no hospital nos Estados Unidos. Há um mês, ninguém sabia o que ele tinha, tomando a bateria de remédios. Os espíritos vieram nesse fax e disseram que a doença estava mascarada por um sintoma. E que os remédios que ele estava tomando não ia resolver. E que tinha um médico do além que queria passar a receita. Aí nesse parágrafo, o último médico passa a receita, diz a doença, dá o nome do remédio. O Hans Heckmann toma, com uma semana toma alta. Recebe alta. A consulta foi de graça. Aqui o espírito da Madame Curie, mais jovem, a única mulher que recebeu 2 prêmios Nobel de ciência pela descoberta do raio-x. O casal Curie, ela e seu esposo. A Madame Curie volta mais jovem, com uma condição rejuvenescida, porque ela desencarnou com mais de 60 anos, e aparece na tela da televisão do grupo de transcomunicação de Luxemburgo, na residência do casal Julius e Meg Rasch-Feshbach. Esse mesmo casal, que recebeu Madame Curie, recebe essa imagem belíssima de Hannah Buschbeck, que coloquei na capa do meu livro, porque foi a primeira imagem. Até aí as imagens eram fixas. Essa imagem foi a primeira a ter movimento. Hoje as imagens têm movimento, tem som, tem voz, no caso, e demora mais tempo na tela. E tem cor, porque antes eram preto e brancas. Ela faz um movimento com o rosto, constrói um sorriso, faz um movimento com os lábios. Os pesquisadores do idioma parrudo descobrem que na Alemanha ela pronuncia a palavra Liebe, que em alemão quer dizer amor. Aqui a primeira mensagem recebida por computador. Klaus Gunther veio na Floresta Negra. Esse homem tinha um amigo muito pessoal. E ele manda uma mensagem para o computador para ele. Dá o código, ele era radioamador, manda o código dele e manda para Manfred Boden. E Klaus Gunther diz: Manfred, sou eu que volto para lhe dar uma grande notícia. Na outra semana, outra mensagem: Manfred, descobri uma coisa sobre o seu destino que é muito importante. Aí o Manfred fica na expectativa. Eles fazem uma sessão de contato todas as quartas-feiras. Na outra quarta ele fala: Manfred, você morre de acidente. Semana que vem ele liga a data e o ano. Era dali a 7 meses. O Manfred ficou perdido. Consultou o psicólogo para se preparar, fez tudo que foi possível. E no dia da morte disse: não sai de casa. Mandou revisar até o telhado, porque tinha umas peças velhas, ficou com medo das peças descer, já que era acidente. Ficou no quarto. Ele disse que era 10 horas da manhã que o Manfred ia morrer. O Manfred reuniu a família, ficou todo mundo ali na maior solidariedade. Deu 10, deu 11, deu meio-dia, ele almoçou, deu 3 da tarde, 5, 7 da noite chegou uma mensagem: Manfred, fique tranquilo. Como você poderia ter certeza que eu sou eu, se eu não fizesse com você uma brincadeira de mau gosto do além? Ele descobriu que o Klaus Gunther gostava de pegadinha.
Quando ele fez o rádio amador e passou, ele imitava a voz de mulher, marcava encontro com os colegas, dizia que ia estar numa estação, que era uma moça assim, bonita, dava as características, e o camarada ia. E ele dizia, vá com um paletó, eu gostaria de lhe conhecer se você tivesse um cravo branco no seu paletó. E muitos colegas iam de lá e encontravam outro.